Desde os tempos mais remotos, a humanidade busca respostas sobre sua própria existência, sobre quem realmente somos e como podemos alcançar uma vida autêntica e plena. Carl Jung, um dos maiores exploradores do inconsciente, nos deixou uma verdade profunda que ainda hoje ressoa com força. Dentro de cada pessoa existe um aspecto esquecido, uma parte do seu ser que ficou presa na infância e que influencia silenciosamente todas as suas decisões, emoções e relações. Muitas pessoas vivem sem perceber que sua criança interior ainda está lá, esperando ser reconhecida, ouvida e curada. Jung nos ensinou que nossa psique é composta por múltiplas facetas, e uma das mais poderosas é essa parte infantil que carregamos dentro de nós. Quando essa criança interior foi ferida, quando experimentou rejeição, abandono ou dor, essa ferida se transforma em uma sombra que afeta silenciosamente nossa vida adulta. Sem nos darmos conta, repetimos padrões de comportamento, reagimos de forma desproporcional em certas situações e sentimos um vazio inexplicável que nada parece preencher. Imagine por um momento que você é essa criança novamente. Lembre-se de como você era quando não tinha medo de expressar suas emoções, quando confiava no mundo e acreditava na magia da vida. Em que momento você deixou de ser assim? Quando começou a sentir que precisava se esconder, se proteger ou ser diferente para ser aceita? Jung nos diz que essas experiências não desaparecem, mas ficam armazenadas no inconsciente, influenciando cada escolha que fazemos. Essa criança interior não fica no passado, ela se manifesta em cada relação que você tem hoje. Talvez você tenha notado que, apesar dos seus esforços para mudar, continua atraindo parceiros que te fazem sentir insegura, que não te valorizam ou que te deixam com a sensação de que você nunca é suficiente. Ou talvez no ambiente de trabalho você tenha dificuldade em estabelecer limites, sinta que precisa se esforçar demais para receber reconhecimento, ou que qualquer crítica te machuca mais do que deveria. Todas essas reações vêm de um núcleo mais profundo, as feridas da sua criança interior. Jung descobriu que a única maneira de nos libertarmos desses padrões é enfrentá-los de frente. Em vez de ignorar essa criança interior ou reprimir sua dor, precisamos dar a ela um espaço para falar, para se expressar, para se curar. Quando fazemos isso, algo incrível acontece. Começamos a ver o mundo de maneira diferente, nossas relações mudam e a vida deixa de parecer uma luta constante. Talvez você se pergunte, como se cura a criança interior? A chave está na introspecção e na reconciliação com sua própria história. Primeiro, você precisa reconhecer a presença dela. Cada vez que sentir medo irracional, insegurança ou uma tristeza profunda, em vez de ignorá-los, pergunte-se: que parte de mim está se sentindo assim? De onde vem esse sentimento? Às vezes, a resposta te levará a lembranças da infância, a momentos em que você sentiu que não era suficiente ou que precisava ser diferente para ser amada. Jung falava do poder dos símbolos e da linguagem do inconsciente. Muitas vezes, nossa criança interior se manifesta através de sonhos, de sensações ou até de padrões repetitivos em nossa vida. Se você prestar atenção, perceberá que há situações que parecem se repetir continuamente, como se a vida estivesse tentando te dizer algo que você ainda não quis ouvir. Curar sua criança interior não é um processo de um dia só. É um compromisso diário consigo mesma. Significa permitir-se sentir o que um dia você teve que reprimir. Significa se tratar com amor e ternura, falando consigo mesma com a mesma doçura que usaria com uma criança pequena que está assustada. Significa se dar permissão para brincar, para rir sem medo do julgamento, para se conectar com a parte mais pura do seu ser. Quando você inicia esse processo, algo maravilhoso acontece. Sua essência feminina se liberta. Jung dizia que dentro de cada ser humano existe uma parte masculina e uma parte feminina.
A energia feminina não se trata de gênero, mas de uma qualidade profunda da alma. É a capacidade de receber, de fluir com a vida, de nutrir e criar a partir do coração. Mas quando a criança interior está ferida, essa energia fica bloqueada. Nos tornamos rígidas, desconfiadas, incapazes de nos abrirmos verdadeiramente à vida e ao amor. O mundo moderno nos ensinou que devemos ser fortes, independentes, autossuficientes. E embora essas qualidades sejam valiosas, quando levadas ao extremo, nos desconectam da nossa essência feminina. Aprendemos a viver em um estado constante de alerta, sempre nos protegendo, sem nos permitir simplesmente ser. Mas Jung nos lembra que a verdadeira força não está em nos fecharmos, mas em nos permitirmos sentir, em nos abrirmos à vulnerabilidade com sabedoria e em recuperarmos a conexão com nossa intuição. A cura da criança interior é a chave para esse processo. É a ponte que nos leva de volta à nossa autenticidade. Porque quando essa criança se sente segura, quando sabe que não será rejeitada nem abandonada, ela se atreve a se mostrar sem medo. E essa é a essência feminina em seu estado mais puro. Uma energia magnética, poderosa e criativa, que não precisa lutar nem provar nada, porque simplesmente é. Cada passo que você dá em direção à cura da sua criança interior é um passo rumo a uma vida mais autêntica. Mas esse caminho exige coragem, porque implica olhar de frente aquelas feridas que você tentou ignorar. Implica parar de buscar validação no exterior e começar a se dar o amor que você sempre precisou. Jung nos ensinou que o processo de individuação, o caminho para a plenitude, não consiste em nos tornarmos algo que não somos, mas em lembrarmos quem sempre fomos, antes que o mundo nos dissesse o que devíamos ser. À medida que você cura, notará mudanças profundas em sua vida. Você começará a se cercar de pessoas que realmente te valorizam, porque não aceitará menos do que merece. Deixará de precisar da aprovação externa, porque saberá que é suficiente do jeito que é. E o mais importante, você recuperará a capacidade de aproveitar a vida a partir da presença e da plenitude. Esse não é um processo rápido nem linear. Haverá dias em que você se sentirá em paz e outros em que parecerá que retrocedeu. Mas cada passo conta. Cada vez que você escolhe se tratar com amor em vez de autocrítica, cada vez que escolhe se ouvir em vez de se ignorar, você está se curando. E essa cura não transforma apenas a sua vida, mas também impacta as gerações futuras. Porque quando uma mulher cura sua criança interior, ela rompe padrões que foram transmitidos por gerações. Ela se torna um farol de luz para as outras, mostrando que é possível viver a partir da autenticidade e do amor próprio. A pergunta é: você está pronta para dar esse primeiro passo? Está disposta a olhar para dentro e abraçar essa criança que esteve esperando para ser vista e amada? A resposta está em você. E o momento de começar é agora. O processo de cura da criança interior não se trata apenas de lembrar o passado, mas de transformar a relação que você tem consigo mesma no presente. Muitas pessoas pensam que curar significa reviver as feridas, mas na verdade, trata-se de dar a elas um novo significado. Jung nos ensinou que a psique tem uma capacidade incrível de autocura, se permitirmos que ela integre o que foi reprimido. Ao longo dos anos, aprendemos a ignorar nossa própria voz. Crescemos em um mundo que nos disse que devíamos ser fortes, que não podíamos mostrar fraqueza, que precisávamos nos ajustar às expectativas dos outros para sermos amadas ou aceitas. Mas cada vez que fizemos isso, cada vez que nos traímos para nos encaixar, nossa criança interior se sentiu abandonada. E esse abandono, embora não o vejamos conscientemente, continua afetando nossas decisões, nossas relações e nossa percepção do mundo. Se você olhar com atenção, verá que muitas das reações que você tem hoje não são da mulher adulta que você é, mas dessa criança que ainda busca proteção. Talvez você tenha se sentido ansiosa quando alguém se afasta, como se no fundo temesse ser abandonada.
Talvez você evite conflitos a todo custo porque, quando pequena, aprendeu que expressar suas emoções podia trazer rejeição. Ou talvez você tenha se tornado tão autossuficiente que tem dificuldade em pedir ajuda, porque em algum momento acreditou que não podia contar com ninguém. Jung falava da importância da integração da sombra, essa parte de nós que preferimos não ver. E em muitas mulheres, a criança interior ferida se torna uma sombra poderosa. Ela se esconde por trás da independência extrema, do perfeccionismo, do medo, da vulnerabilidade. Mas por mais que tentemos reprimi-la, ela sempre encontrará uma maneira de se manifestar. Pode ser através de relações tóxicas, de padrões repetitivos ou até de doenças físicas. Porque o corpo e a mente estão conectados, e tudo o que não curamos emocionalmente se manifesta de alguma outra forma. Curar significa dar voz a essa criança. Significa permitir que ela sinta o que não pôde expressar na época. Muitas vezes, o simples ato de escrever uma carta para ela, de falar com ela em voz alta, de visualizá-la e dizer o que ela sempre precisou ouvir, pode marcar um antes e um depois. É um ato simbólico, mas Jung nos ensinou que o inconsciente trabalha através de símbolos. E quando damos um fechamento a esses momentos do passado, liberamos a energia que estava presa neles. Ao curar a criança interior, também transformamos nossa energia feminina, porque a verdadeira essência do feminino não é a fragilidade, nem a submissão, mas a capacidade de receber, de se conectar com a intuição, de criar a partir do coração. Quando nossa criança interior está ferida, essa energia fica bloqueada. Nos tornamos rígidas, desconfiadas, desconectadas da nossa intuição. Mas quando a curamos, quando aprendemos a nos nutrir, em vez de esperar que alguém o faça por nós, recuperamos essa conexão com nossa verdadeira essência. Isso não significa que nunca mais sentiremos medo ou insegurança. O processo de cura é contínuo. É um caminho de autoconhecimento e transformação. Mas a diferença é que, em vez de deixar que nossas feridas dirijam nossa vida, aprendemos a manejá-las com consciência. Em vez de reagir a partir da dor, agimos a partir da sabedoria. Em vez de buscar validação no exterior, nos damos isso a nós mesmas. Essa mudança não impacta apenas nossa relação conosco mesmas, mas com tudo ao nosso redor. Quando curamos nossa criança interior, mudamos a forma como nos relacionamos com os outros. Deixamos de aceitar migalhas, deixamos de nos conformar com relações que nos desgastam. Nos tornamos mais seletivas, não a partir do medo, mas do amor próprio. Porque quando sabemos o que valemos, quando aprendemos a nos dar o que precisamos, paramos de buscar desesperadamente que alguém mais o faça por nós. Jung dizia que o propósito da vida é a individuação, ou seja, nos tornarmos a pessoa que realmente somos, sem máscaras, sem condicionamentos. Mas esse processo só é possível quando ousamos olhar para dentro, quando paramos de fugir de nós mesmas. E curar a criança interior é um dos passos mais importantes nesse caminho. Pode ser que esse processo desperte emoções que você enterrou há muito tempo. Pode ser que no início você sinta resistência, que uma parte de você queira continuar ignorando o passado. Mas lembre-se de que cada emoção que surge é uma oportunidade para curar. Em vez de fugir dela, sinta-a, observe-a, dê espaço a ela. E pouco a pouco, você verá como essa criança interior começa a confiar em você novamente. O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interno. Se queremos transformar nossa vida, se queremos viver com mais amor, com mais paz, com mais autenticidade, primeiro precisamos fazer esse trabalho dentro de nós. E a boa notícia é que nunca é tarde para começar. Sua criança interior ainda está aí, esperando por você. E quando você finalmente der a ela o amor que ela sempre precisou, você perceberá que tudo o que você esteve buscando fora de si sempre esteve dentro de você. O momento em que você começa a curar sua criança interior, tudo em sua vida começa a mudar. Não é uma mudança instantânea, mas é uma mudança profunda.
No início, você pode sentir resistência, porque o inconsciente não está acostumado a ser ouvido. Jung falava de como a psique cria mecanismos de defesa para evitar a dor, e um dos mais comuns é a distração. Muitas vezes, quando estamos prestes a enfrentar nossas emoções, encontramos maneiras de nos esquivar, nos afundando no trabalho, em relações conflituosas, no entretenimento constante. Mas a verdade é que a dor não desaparece por ignorá-la. Ela fica no corpo, na mente, na alma, esperando que a reconheçamos. Um dos sinais mais evidentes de uma criança interior ferida é a sensação de vazio. Esse sentimento de que algo falta, de que não importa o que você faça, sempre parece haver um buraco dentro de você. Muitas pessoas tentam preencher esse vazio com relações, com conquistas, com validação externa. Mas Jung nos ensinou que o vazio não é algo que deva ser preenchido de fora. É um chamado do inconsciente, um sinal de que há partes de você que foram esquecidas e que precisam ser reintegradas. Quando você começa a curar, você começa a notar como suas emoções mudam. É possível que, no início, você sinta tristeza, nostalgia, até mesmo raiva. Essas emoções não são negativas. Elas são a forma como o inconsciente te mostra o que foi reprimido. Em vez de rejeitá-las, permita-se senti-las. Escreva sobre elas, medite sobre elas, expresse-as de alguma forma. Cada vez que você faz isso, está liberando energia que estava presa no passado. Outro aspecto chave desse processo é aprender a diferenciar a voz da sua criança interior da voz do seu ego. Jung falava do ego como a parte da psique que tenta nos proteger, mas que muitas vezes nos mantém presos em padrões limitantes. A voz do ego costuma ser crítica, perfeccionista, cheia de medo. Ela nos diz que não somos suficientes, que não podemos confiar nos outros, que precisamos continuar nos protegendo. Mas a voz da criança interior é diferente. É mais pura, mais emocional, mais sincera. É a voz que te diz que quer amor, que quer ser vista, que quer ser ouvida. À medida que você cura, você começa a notar que sua intuição fica mais forte. Jung falava do inconsciente como uma fonte infinita de sabedoria, mas para acessá-la, primeiro precisamos aprender a ouvi-lo. Muitas vezes, as respostas que buscamos fora já estão dentro de nós, mas o barulho do mundo exterior nos impede de escutá-las. Quando você se reconecta com sua criança interior, essa voz fica mais clara. Você começa a confiar mais em si mesma, nas suas decisões, nas suas emoções. As relações também mudam. Uma das coisas mais impactantes desse processo é perceber que muitas das dinâmicas que você viveu em suas relações não eram realmente sobre as outras pessoas, mas sobre as feridas não resolvidas dentro de você. Talvez você tenha notado que atrai o mesmo tipo de pessoa repetidamente, ou que certas situações se repetem com pessoas diferentes. Jung nos ensinou que isso não é coincidência. É o inconsciente tentando nos mostrar algo. Quando uma ferida não foi curada, buscamos inconscientemente recriar a situação que a originou, na esperança de que dessa vez o resultado seja diferente. É por isso que muitas pessoas acabam em relações que refletem os mesmos padrões da infância. Não porque queiram sofrer, mas porque o inconsciente busca a resolução. Mas a resolução não vem de repetir a história com outra pessoa. Ela vem de tomar consciência, de mudar a narrativa, de curar por dentro. Quando você começa a curar, você para de atrair relações baseadas na carência. Você deixa de precisar que alguém te valide, porque aprende a se validar. E quando isso acontece, as pessoas com quem você se cerca também mudam. Você começa a atrair pessoas que estão em sintonia com seu crescimento, que te respeitam, que te valorizam por quem você realmente é. Mas a mudança mais profunda ocorre na sua relação consigo mesma. Jung dizia que a verdadeira individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, só pode acontecer quando integramos todas as partes da nossa psique, incluindo aquelas que rejeitamos.
E curar a criança interior é parte fundamental desse processo. É possível que, ao avançar nesse caminho, você perceba que muitas das crenças que tem sobre si mesma não são realmente suas. Talvez você tenha crescido com a ideia de que não era boa o suficiente, inteligente o suficiente, valiosa o suficiente. Mas de onde vêm essas ideias? Muitas vezes são crenças que absorvemos na infância, baseadas nas experiências que tivemos e em como interpretamos o mundo naquele momento. Mas elas não são verdades absolutas. São histórias que podem ser reescritas. Curar significa escolher conscientemente que história você quer contar sobre si mesma. Significa parar de repetir o roteiro do passado e escrever um novo, baseado no amor próprio, na aceitação, na autenticidade. E quando você faz isso, tudo em sua vida começa a se alinhar de uma maneira que você nunca experimentou antes. Esse é um processo de autodescoberta, de reconexão e de transformação. É uma jornada que exige coragem, mas que traz consigo uma liberdade que poucas pessoas chegam a experimentar. Porque quando você cura sua criança interior, quando você dá a ela o amor que ela sempre precisou, você descobre algo incrível. Que você sempre foi suficiente, que você sempre foi digna de amor, e que dentro de você sempre esteve tudo o que você precisa para viver uma vida plena e autêntica. Quando você começa a experimentar essa transformação interna, você nota que a forma como se relaciona com o mundo muda de maneira sutil, mas poderosa. Aquilo que antes te fazia reagir com raiva ou dor já não tem o mesmo efeito sobre você. Não porque as situações externas mudaram, mas porque sua percepção interna evoluiu. Jung nos ensinou que o mundo exterior é apenas um reflexo do nosso mundo interno. Se antes você sentia que sempre precisava se defender, que ninguém te entendia ou que você era invisível, é provável que isso viesse de uma ferida não resolvida em sua criança interior. Mas quando você cura, quando reconhece seu valor por dentro, você para de buscar validação fora de si. Isso não significa que não haverá desafios. A cura não é um destino, mas uma jornada constante. Haverá dias em que você sentirá que avançou muito e outros em que parecerá que voltou ao ponto de partida. Mas cada passo conta. Cada vez que você escolhe se tratar com compaixão, em vez de crítica, cada vez que escolhe se ouvir, em vez de se ignorar, você está construindo uma relação mais saudável consigo mesma. Um dos aspectos mais poderosos desse processo é perceber que você não precisa mais do reconhecimento dos outros para se sentir completa. Desde pequenas, muitas mulheres aprenderam que seu valor depende de como são percebidas pelos outros. Se são boas o suficiente, se são amadas, se cumprem certas expectativas. Mas tudo isso é uma ilusão. O verdadeiro amor próprio não vem de ser aprovada pelo exterior, mas de aprender a se validar. E quando você consegue isso, algo incrível acontece. Você se torna magnética. Não porque está buscando a atenção dos outros, mas porque a energia que você emana muda. Jung falava da integração da sombra como um passo-chave para o crescimento pessoal. A sombra não é algo negativo, mas simplesmente aquelas partes de você que você não quis ver. Talvez no passado, você tenha sido ensinada a reprimir sua voz, a minimizar seus sentimentos, a acreditar que expressar suas necessidades era egoísta. Mas integrar a sombra significa recuperar essas partes perdidas, significa se dar permissão para ser quem você realmente é, sem medo do julgamento. Esse processo também impacta a forma como você estabelece limites. Muitas mulheres que têm uma criança interior ferida sentem que precisam agradar aos outros para serem amadas. Talvez você já tenha se visto dizendo sim quando queria dizer não, cedendo ao que os outros querem só para evitar conflitos. Mas quando você começa a curar, percebe que estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas de amor próprio. Dizer não quando algo não ressoa com você é uma forma de proteger sua energia, de se honrar. E quando você se permite fazer isso sem culpa, você começa a atrair pessoas que realmente respeitam sua essência. Curar
não significa que você nunca mais sentirá dor ou medo. Significa que, quando esses sentimentos surgirem, você saberá como lidar com eles sem permitir que controlem sua vida. Significa que, quando você enfrentar um desafio, em vez de reagir a partir da ferida, você o fará a partir da consciência. E essa é a verdadeira liberdade. Esse processo de transformação não afeta apenas seu mundo emocional, mas também o físico. Quando sua mente e sua alma estão em harmonia, seu corpo responde de forma positiva. Muitas vezes, doenças crônicas, ansiedade ou fadiga extrema estão relacionadas a feridas emocionais não resolvidas. Jung dizia que o que não enfrentamos no nível consciente se manifesta como destino. E isso se aplica tanto à nossa vida emocional quanto à nossa saúde. Ao liberar essas feridas, ao permitir que você solte o peso que carregou por tanto tempo, você sente como sua energia muda. Seu corpo deixa de estar em um estado constante de alerta. Seu sistema nervoso se regula. Você dorme melhor. Você se sente mais leve, mais presente, mais conectada com a vida. E essa é uma das recompensas mais belas dessa jornada. Descobrir que a paz que você buscava sempre esteve dentro de você. À medida que você avança nesse processo, você começa a perceber que o que antes parecia impossível, agora se sente natural. Onde antes havia medo, agora há confiança. Onde antes havia dúvidas, agora há certeza. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você mudou a maneira como se relaciona com ela. Quando uma criança interior se cura, uma mulher adulta renasce, e esse renascimento não é apenas uma mudança interna, mas uma transformação completa na forma como você se vê e vê o mundo. Agora, em vez de sentir que precisa ser resgatada, você percebe que é a única que pode se resgatar. Agora, em vez de buscar amor fora de si, você descobre que o amor mais importante é o que você se dá. Agora, em vez de sentir que não é suficiente, você percebe que sempre foi. E nesse ponto, você entende que curar não é apenas um presente para você, mas também para as gerações futuras. Cada vez que você escolhe romper com os padrões do passado, cada vez que escolhe curar em vez de repetir, você está criando um novo caminho. Não só para você, mas para todas as mulheres que virão depois de você. O poder de curar sua criança interior não transforma apenas sua vida, mas impacta todos ao seu redor. Porque quando uma mulher se cura, sua energia muda, sua presença muda, sua maneira de amar muda. E essa transformação não passa despercebida. Ela se torna uma inspiração para outras, um farol de luz que mostra que é possível viver a partir da autenticidade, da plenitude, do amor próprio. Essa jornada é sua, e só você pode decidir quando dar o primeiro passo. Mas quando você o fizer, eu te prometo que você nunca mais será a mesma. Porque uma vez que você curou, uma vez que viu seu verdadeiro valor, não há como voltar atrás. Agora é o seu momento. Agora é a sua chance de recuperar tudo o que sempre foi seu. Quando você começa a viver a partir dessa nova consciência, tudo ao seu redor começa a refletir essa mudança. As relações que antes pareciam um desafio deixam de ter o mesmo impacto sobre você. Os padrões que antes se repetiam continuamente começam a desaparecer porque você não vibra mais na mesma frequência das feridas do passado. Sua energia muda e, com ela, a forma como você experimenta a vida. Carl Jung dizia que, quando você se reconcilia com todas as partes de si mesma, você se torna um ser completo. E esse é o maior presente desse processo. Recuperar sua autenticidade, seu poder, sua capacidade de viver a partir do amor em vez do medo. A cura da sua criança interior é apenas o começo de um caminho muito mais profundo. Em que você deixa de ser prisioneira das circunstâncias e começa a criar sua própria realidade. Pense no que significaria para você soltar de uma vez por todas as inseguranças, os medos e as dúvidas que você carregou por tanto tempo. Imagine acordar todos os dias se sentindo plena,
em paz consigo mesma, com a certeza de que não precisa mudar nada em você para ser amada, para ser suficiente. Essa é a verdadeira liberdade, e está nas suas mãos alcançá-la. Essa jornada não é algo que você deva percorrer sozinha. Há muitas pessoas no mundo que, assim como você, estão nesse processo de transformação. E juntos podemos fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, ajudando cada vez mais mulheres a despertarem para seu verdadeiro poder. Se essa mensagem ressoou com você, se algo dentro de você sentiu que essas palavras eram o que você precisava ouvir, eu te convido a compartilhá-la. Talvez haja alguém em sua vida que precise ouvir isso hoje, alguém que está preso em padrões que não entende, alguém que ainda não descobriu que a chave para sua liberdade sempre esteve dentro de si mesma. Deixe um comentário me contando qual parte dessa mensagem te impactou mais. Você já sentiu a presença da sua criança interior em sua vida? Que padrões você notou que se repetem em suas relações? Conte-me sua experiência, porque cada história compartilhada ajuda mais pessoas a se identificarem e a ousarem começar seu próprio processo de cura. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder conteúdos como este. Cada vez que você interage com este vídeo, comentando, compartilhando ou deixando sua reação, você está ajudando essa informação a chegar a quem mais precisa dela. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas conscientes que escolhem curar, crescer e viver a partir da sua autenticidade. Obrigada por estar aqui, por ouvir e por fazer parte dessa jornada. Lembre-se, dentro de você já existe tudo o que você precisa para curar, para se transformar e para viver a partir do seu verdadeiro ser. A mudança começa agora. A mudança começa com você.